E eu acho que esse fenômeno que você falou até, né, que pega bastante os indecisos, ele vai sendo cada vez mais comum nos tempos atuais do que quando a gente faz a comparação com antigamente, porque antes a grande maneira de se comunicar com esse eleitor era o rádio e a televisão, então você conhecia os candidatos por ali e ponto. E hoje não, né, essas conversas são muito nichadas, alguns candidatos conseguem conversar melhor com um grupo através das redes sociais, por exemplo, e aí tem outras camadas da população, outras classes sociais, outros gêneros que não conhecem tanto esse candidato. Então, eles olham muito para esse número de indecisos na tentativa de conseguir angariar e de conseguir conversar com esse eleitor. Mas eu ia trazer justamente esse último ponto que você trouxe ali agora para você responder, Daniel, que eu sei que é uma questão bastante difícil e queria entender se você acha que tem uma maneira da gente compreender esse fenômeno também que acontece com o eleitor, para além dos indecisos, para pessoas que têm uma definição de algum candidato em que eles vão votar, mas de repente olham para resultados de pesquisas que estão saindo muito perto ali de um primeiro turno e veem que o seu candidato, aquele que ele mais se identifica, está com intenções de votos baixas, ou seja, que segundo aquela determinada pesquisa que ele recebeu ali, que ele tem os dados em mão, não teria chance de chegar a um segundo turno, e aí a pessoa faria aquele chamado que ficou famoso também no nosso país do voto útil, ou seja, de votar em um outro candidato para que teria a chance de ir para o segundo turno. Tem como a gente medir se existe uma porcentagem, uma camada de eleitores que toma essa decisão também, que acaba mudando de ideia? E a gente está vendo até movimentos de campanhas eleitorais nesse sentido, né? Lá em São Paulo começou uma campanha muito forte nas redes sociais nesse sentido, de eleitores de artistas, né? Principalmente tentando conversar com eleitores que se identificam com a Tabata Amaral, vou até citar como não é o exemplo daqui de Curitiba, para fazer um voto útil no Boulos, para tentar levar um candidato do mesmo espectro para o segundo turno. A gente tem como medir também essa mudança de votos, esse voto útil do eleitorado nesse sprint final, digamos assim? Sim, essa é um dos usos que se faz das pesquisas eleitorais, olhando ali do ponto de vista do eleitor, que é justamente tomar essa decisão final com base nesses resultados apresentados pelas pesquisas. Bom, a gente, com certeza, nós iremos falar um pouco sobre a variação dessas pesquisas, que é um ponto à parte, né? Então a gente precisa entender, de certa forma, de qual pesquisa a gente está falando, até para tomar essa decisão mais estratégica, né? O que a gente aqui no Brasil se costumou nomear como voto útil. Eu prefiro falar de voto estratégico, ou usar outros nomes, mas basicamente, né, como você colocou, essa decisão estratégica ali né, de uma parte do eleitorado de mudar o seu voto para evitar um outro cenário, um resultado, digamos, pior, né? Basicamente o uso do voto útil. Esse é um tema muito estudado na ciência política. No Brasil, a gente fala muito, né, no meio jornalístico do voto útil, etc., mas na própria academia tem muito pouco estudo sobre isso, como isso funciona no Brasil. Tem algumas coisas publicadas, né, o internauta, o ouvinte for pesquisar isso, vai encontrar algumas coisas antigas e mais recentes, mas é um tema, eu diria que um pouco marginal nas ciências eleitorais, mas especialmente fora do Brasil, por conta de sistemas eleitorais mais consolidados, por exemplo, nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, onde assim, a gente não vai ver tantos candidatos como em geral a gente vê aqui no Brasil, né? A gente vê ali poucos, né, 2, 3, 4 candidatos. Então, essa identificação e essa aferição do voto útil é muito mais, digamos, muito mais precisa ou evidente, se baseando pelas pesquisas e no resultado eleitoral. Quando a gente vai aumentando o número de candidatos, acaba ficando um pouco disperso essa identificação do voto útil, porque esse voto útil pode sair de diversos candidatos. Então, digamos, no contexto brasileiro, é um pouco mais complexo de se estudar o voto útil do que em outras configurações, né, em outras eleições. Mas, claro, isso é muito, assim, não é anedótico esse tipo de movimento. Agora,
estimar a quantidade de pessoas que vai mudar é algo muito difícil de se fazer. O que se faz, né, o que usualmente se faz é através de uma pesquisa antes e depois do pleito, perguntando, né, num painel que você entrevista as mesmas pessoas ao longo da campanha e depois da eleição, e você pergunta, compara com o que ela disse imediatamente antes da eleição e imediatamente após a eleição. A gente não tem hábito de fazer isso aqui no Brasil. As pesquisas que fazem isso no nível acadêmico ou comercial, elas fazem um tempo muito grande depois, às vezes semanas depois da eleição, e acaba se perdendo um pouco esse resultado, mas é sabido e certo que existe voto útil, e isso funciona. O problema é medir a taxa de pessoas que vão mudar de voto, né? Queriam mudar de voto. E isso não se restringe apenas à eleição de São Paulo, à eleição municipal. A gente viu isso em 2022, por sorte. Nós tínhamos um projeto no Jota, nós conduzíamos um projeto que entrevistava pessoas com uma frequência mais ou menos de um mês, 20 e poucos dias, né, uma amostra de 5 mil pessoas, que se fazia todo mês com as mesmas pessoas, e você media, então, não só você identificava não só, enfim, a intenção de voto nos candidatos, mas em que momento eles mudavam de intenção de voto com base nos estímulos que eles viam enfim, na campanha, programa eleitoral, debates, etc. Você conseguia identificar ou medir, de certa forma, minimamente isso, e também depois da eleição. Eu me lembro de ter inserido uma pergunta, porque isso, lá atrás, em 2022, era interesse, né, na imprensa se explorava muito essa hipótese de que as pesquisas poderiam afetar o voto do eleitor e etc., né, se tinha uma relação inversa, né, uma relação simultânea, porque, em tese, se a gente pergunta para as pessoas em quem que ela vai votar, né, para a pessoa em quem que ela vai votar, e daí a gente estima qual é a intenção de votos do candidato. O que se estava procurando lá, né, uma hipótese no ar, era que, dado esse número que se encontra nas pesquisas, se era possível do eleitor mudar o voto por conta dessas diferenças de intenção de voto. E nós inserimos essa pergunta em umas 2 rodadas, mais ou menos, e de cabeça, assim, o que eu me lembro é que uma taxa muito pequena de pessoas, eu não sei se você já tem aí o resultado da sua enquete, mas alguma parcial dessa enquete, mas eu me lembro que muito próximo de 2 a 2,7%, 3%, diziam que na vida já mudou de voto por conta de resultado de pesquisa. Não necessariamente naquela eleição, a pergunta era mais aberta, mais ampla, era assim, alguma vez na vida a pessoa já havia mudado de voto, né, votado em um outro candidato que não era o preferido dela, enfim, a gente pode ficar com um número mais ou menos desse, porque é o único resultado, é o único dado que eu tenho aqui para o contexto brasileiro sobre pessoas mudando de voto, tá? Basicamente é isso. Mas é claro que, como eu falei, pesquisa é um gênero de primeira necessidade, tanto para os eleitores quanto para os partidos, e eles vão levar isso em consideração. Se chegar num contexto, por exemplo, como São Paulo, em que você tem um empate tríplice, ali, obviamente, as campanhas vão indicar isso, vão partir para cima do voto útil, né, solicitando que as pessoas que iam votar num candidato próximo ali, né, a Tabata, por exemplo, é a candidata mais próxima do Boulos, a Marina Helena é a candidata mais próxima, talvez, do Pablo Marçal, além do Nunes, etc. Então, possivelmente, vão para cima desses eleitores, pressionar para que eles possam mudar o voto em cima da hora. Eu vou fazer o convite aqui, inclusive,